Então, vamos fazer a nossa prece de início, possamos sintonizar o nosso coração, sintonizar nosso espírito, permitindo nesse momento nós possamos deixar toda essa energia fluir dentro dessa grande conexão de amor e de luz, onde a espiritualidade prepara de uma forma tão carinhosa toda a ambiência, sabendo que aqui estão, precisarão buscar dentro dessas vibrações de amor e de luz aquilo que o Espírito busca. O nosso Espírito sempre busca por Jesus. Então, Mestre amado, nessa noite, possamos, através das palavras do nosso querido amigo, dentro da sua grande tarefa evangelizadora, pregadora, de dedicação à doutrina e a Ti, que possamos sentir essas vibrações num tema tão importante, onde nós sabemos que a família, o núcleo é a célula bendita, onde precisamos cada vez mais olharmos uns aos outros, enxergando o patamar necessário para a nossa evolução. Que nós possamos, Senhor, sentir todo esse caminhar, viajando nas palavras que aqui serão ditas, percebendo quanto, Senhor, o Evangelho é um farol de luz para as nossas vidas. Abençoa cada um, tá? Ilumina o seu coração, faz sentir reconfortado, principalmente. Esperança seja sempre um renovar cada uma das consciências. Abençoa todos nós, hoje, agora e todo sempre. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria bem grande voltar a essa casa. Aliás, quando a minha obsessora mó assim, olha, eu não tem como dizer não, tem. É arranjar mais complicação, não é? Não pode. Então, mas é uma alegria bem grande voltar a essa casa, para a gente conversar um pouco, né, sobre os temas do Evangelho. Esses dias, e a gente passa o ano inteiro do litoral para o sertão, do sertão para o litoral, conversando, olá, conversando, não é, pelas casas espíritas. Mas nesse último mês, grande parte das casas que nós saímos andando por aí, existia um lugar de acolhimento a idosos. Ainda na semana passada, nós estivemos lá em Timbaúba, do abrigo Lícia Campos, é um centro bastante antigo, Timbaúba, e tinha também abrigo de idosos. Mas é interessante quando a gente chega, e antes da palestra, chegar mais cedo, para conversar com as pessoas, né? Conversas bastante interessantes. Como chegaram ali ao abrigo, a trajetória daquelas pessoas. E nós encontramos, assim, alguns idosos que, não, quando chegou a determinado ponto da minha vida, eu decidi que vinha para o abrigo. Por decisão pessoal. E quase sempre essas pessoas que assim decidem são a alegria daquele lugar. Aqueles mais tristes que ali estão, não é? E as pessoas que optam por estar lá se tornam verdadeiramente evangelizadores, cuidadores daquelas outras pessoas que ali estão. Outros, a família conversa com o idoso, coloca naquele lugar e eles nem sempre aceitam. E aí você sente todo um pesar. Né? Meu filho, minha filha,
Ah, foi a nora que criou algum problema. Elas estão ali. Mas outros, e mesmo já estando no abrigo há muito tempo, não conseguem se integrar. Um pesar enorme, como se ali fosse colocada, por não ser mais aceita por filho, por filha, pela família. E aí um sofrimento atroz permeia o dia daquelas pessoas ali. E em cada fala há uma mágoa sem tamanho. E muitas delas não recebem visita dos filhos, nem de parentes algum. É interessante, então, ouvir essas histórias, partilhar um pouco, então, da experiência dela. Mas o interessante também são daqueles pais e mães que idosos ficam em casa. Quando teu pai e tua mãe vira teu filho, tua filha, não é? E aí coisas que eles nunca disseram a vida inteira. Nesse momento dizem coisas que até chocam. Meu Deus, mamãe dizendo essas coisas, papai dizendo essas coisas. Parece um outro pai, parece então uma outra mãe. E os filhos então viram pai dos pais e mãe das mães. De alguma maneira, nós temos que nos preparar para essas coisas. Quantas vezes você planeja toda uma coisa para você? Ah, curso disso, viajar, uma montanha de coisa que você planeja para você. E aí, pai, mãe, com Alzheimer, muitas vezes. Quantos filhos, às vezes, são fadados a deixar o trabalho, a deixar as suas atividades, para cuidar do pai e para cuidar da mãe. Quantas vezes percebemos o desvelo daquele que larga essas coisas para cuidar de pai e cuidar de mãe? Mas quantos cuidam, mas reclamando, como se de alguma maneira o pai e a mãe passassem a partir de então ser aquele que não permitiu que os planos da sua vida de alguma maneira tocassem para frente. Cuidam, mas não cuidam com alegria, não cuidam com satisfação. E mesmo quando a gente sai da perspectiva do idoso, quantos pais e mães jovens e filhos diagnosticados com a síndrome do espectro autista, não é? E aí, quando pai e mãe trabalham, um continua trabalhando e o outro deixa o trabalho para cuidar dos filhos. Alguns cuidam com alegria, mas quanta tristeza no. Quando lá pela federação chegam pessoas assim, muito aflitas pela situação do seu pai, sua mãe, pelo estado de saúde dele. As nossas preces não é tão somente pela pessoa que está em dificuldade, mas principalmente pelo cuidador. Não é a prece pelo cuidador, para que ele continue paciente, para que ele continue amoroso. Há pouco tempo conversávamos com 3 amigas mais íntimas e ela dizendo assim: olha, a vida da gente agora mudou inteiramente. Por que papai, que não era lá uma peça boa, por que papai que aprontou absolutamente tudo? E o pai da gente foi a nossa mãe, pai e mãe. Mas ele tudo que pôde fazer para nos causar problema
nenhuma ele causou. Construiu outras famílias e depois, e eram as palavras dela, que não servia para nada, devolveram para a gente. Pai bastante doente, continua com a cabeça daquele jeito, voltou e as filhas tomam conta. São espíritos e cuidam. No começo foi difícil, mas cuidam com alegria. Sabe por quê? Porque, na verdade, já se deram conta de usar a doutrina, conhecê-la, fazer com que ela chegasse ao entendimento e, de alguma maneira, se expressasse. Se meu pai volta agora assim, qual a minha história com meu pai numa encarnação passada? Não é. Às vezes não é bom nem saber, nem queira. Aceite a atividade, pronto. Eu não quero saber quem eu fui na minha encarnação passada. Deus me livre. Quando eu olho para mim mesmo e vejo que certas coisas, olha, eu me assusto. Zé se assusta com Zé. Porque o evangelho chega ao entendimento, mas para descer ao coração e efetivar-se no dia a dia, dá trabalho. Então, quando olhamos o romance das nossas vidas, dessa e outra encarnação, mas chega determinado momento da existência que é preciso voltar para o plano espiritual. Não é? É preciso voltar. E para onde a gente vai, inevitavelmente a gente leva a gente. Não tem como. Ah, vou sair daqui porque tudo vai mudar. Até muda. Mas lembre-se, você leva você. Todas as suas dificuldades, as dificuldades de entender, de amar, de aceitar, de perdoar, tudo isso você leva consigo. Leva a sua própria história. Quando o Evangelho nos diz e recomenda tão veementemente que a gente se reconcilie com o inimigo enquanto está a caminho, leva isso a sério. Por quê? Quem pensa que o inimigo que desencarna aqui, que te azucrinava o juízo, ele vai desencarnar e você vai se ver livre dele? Mas não vai mesmo. Melhor ele aqui encarnado sob tuas vistas, sob teus olhares, porque agora de onde está, ele te olha bem direitinho e você não o vê. Mas o que pode, de alguma maneira, pode não, acontece. Nós não temos a família que temos por acaso. Aquela família bonita, polida, com todas as arestas desfeitas, ela é fruto das idas e vindas de encarnação em encarnação, com as pessoas buscando se aproximarem uma da outra, construindo pontes entre si e não aprofundando o abismo. Aquela família pronta, arrumada, bonita, onde todo mundo se entende, ela já veio de encarnação em encarnação, com as pessoas aprenderem a respeitar as diferenças, a se amarem. Mas quando na família da gente há aquela, sabe exatamente onde se encontra a ferida da gente, põe o dedo e dói. Ele não está na nossa família por acaso. É momento, então, de reconciliação.
quase sempre teve histórias pretéritas não muito amigáveis, amistosas. O encontro com o inimigo dentro da família é preciso que a gente, que nos consideramos a caminho da boa noite, que nos consideramos a caminho da luz, consideremos então todas aquelas pessoas que são difíceis como seres a caminho da luz. Então, aproveitar aqui para se reconciliar, tomar então a caridade como a senha que nos leva até Deus. É fácil? Não é. E nessas circunstâncias da relação, não há caridade sem perdão. Tem como? Não tem. E perdoar é fácil? Depende. Uma bobagem qualquer, a gente até perdoa. Mas se a pisada do pé foi forte, olha, fica difícil. Mas é preciso sempre se aproximar. A necessidade de amar a quem nos odiou ou odeia. É necessário. Não é que, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus quer que tenhamos a mesma alegria, a mesma satisfação do encontro do amigo com o encontro do inimigo. Não é a mesma coisa. Quando o Evangelho nos diz para amar o inimigo, é para que a gente não crie dificuldade a ele na sua ascensão espiritual. E mesmo que não haja oportunidade para a aproximação física, tem um instrumento muito mais eficiente do que a aproximação física, que é a aproximação pelo pensamento. Ora por teus irmãos de caminhada com quem você ainda tem dificuldade. Você imagina? Você então, nessa encarnação, pai, lá na tua situação familiar, criando dificuldades. Quando nós nascemos, nós recebemos a bênção do esquecimento. Imagina se você soubesse que seu pai foi aquele que um dia lhe causou problema. Então, a bênção. Mas você é um pai difícil hoje. Aí na outra encarnação, Deus diz: agora você vai como filho. É claro que aquela família, o teu pai de hoje, a tua mãe de hoje, não vai ter essa clareza de quem vocês foram, mas traz uma espécie de suspeita, não é? Uma desconfiança. Até porque, quando nascemos, aquele rostinho angelical, bonitinho assim, capaz de chamar a atenção de todo mundo. O Evangelho nos diz que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, pai e mãe aprontaram aqui o corpinho do Zé, mas o espírito do Zé não foi o pai e a mãe que fez. Você imagina a surpresa de olhar, olha que pretinho engraçado, meu Deus! Mas lá para as tantas, 12, 13 anos, quando o homem velho que mora dentro do Zé apareceu, meu Jesus, o que é que houve? Onde foi que eu errei? Então, essas idas e vindas da própria família. E olha que nessa volta tem uma programação, não é? Não é uma família feita ao acaso. Tem toda uma programação antes que chegamos aqui. Por isso que ninguém tem o pai que tem por acaso, a mãe que tem por acaso, os filhos por acaso. E nessa programação inicial, boa noite. E nessa programação inicial,
A gente conhece mais ou menos a história. Olha, eu sei que não foi lá boa gente com você, mas nessa tudo vai dar certo. E a gente faz sempre aquilo que promete? Nem sempre, nem sempre. Então, o próprio Evangelho fala da família corporal e da família espiritual. Quando chegar em casa, sopra a poeira assim do Evangelho. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez vão ganhar o Evangelho? É mesmo. É um livro extraordinário. Kardec tira as questões morais ali das palavras de Jesus. Depois ele, Kardec, com a sua capacidade de compreensão, fala daquele assunto, mas de uma maneira mais prática para o nosso dia a dia, e depois submete aquelas questões aos espíritos. É um livro extraordinário. Há também o Evangelho no Lar, não é isso? Que é aquele dia em que a gente abre o Evangelho em casa, junta a família, com o propósito, então, de esclarecer, de limpar, então, a atmosfera fluídica da casa. Então, no próprio Evangelho, nessa perspectiva da família, um dia, já disse isso aqui, um dia, Jesus, reunidos lá com uma multidão, todo mundo ali juntinho, e, e alguém chega e diz assim: Mestre, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, estão querendo falar com você. Jesus olha e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não parece uma coisa esquisita? Jesus dizendo um negócio. Parece que não considerava a sua mãe e seus irmãos. Não é minha obsessora aqui. Parece que não gostava lá muito dos seus. Jesus conhecia de tal maneira a sua missão, compreendia de tal maneira a sua missão, e quando dizia eu e meu pai somos um, não era porque era tão Deus quanto Deus, mas evoluiu de tal maneira, cresceu de tal maneira, e tão pertinho de Deus estava e está, que entendia perfeitamente o seu pensamento. Por isso dizia: quem vê o Pai, vê a mim. Era expressão plena do desejo de Deus. E Jesus sabia que a família, aquelas do laço, pelo laço de sangue, pelo laço do afeto, pelo laço de sangue, é a primeira oficina. É aquela célula, aquele primeiro lugar onde a gente aprende a viver, a se comportar, a se conduzir. Os avós da gente, olá, boa noite. Os avós da gente diziam: o costume de casa vai à praça. A primeira grande oficina para lidar com os amigos encarnados, mas para lidar também com os amigos e irmãos daquele jeito que vem da mesma família. Quando a gente começa a exercitar o amor em casa, a respeitar as diferenças, a compreender o outro na sua dimensão, este exemplo de casa levamos para o trabalho, para a escola, para a política nos nossos dias, para o mundo inteiro. Mas quanta guerra, quanta incompreensão, quanta dor, porque a gente ainda não aprendeu a viver em família. A paz do mundo começa em nós, não é? É. Na família, em casa. Era como se Jesus dissesse naquela circunstância, e ele diz depois: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu
pai. É como se dissesse, num dia desses, todos serão mães, todos serão pais, todos serão irmãos, e já não será a minha família, a tua família, a família dela, mas a grande família universal, onde todos se amam. É fácil? Não é. Primeiro começar pacificando o próprio coração, começar pacificando, não é? Aqui mesmo. Porque muitas vezes a violência que se expressa ainda através de nós, e quando não se expressa pelas nossas ações, se expressa pelo nosso pensamento, é devido àquilo que ainda somos. Dentro de nós trazemos toda a nossa história, desde que fomos criados simples e ignorantes, as boas ações, as boas experiências, o fruto da boa aprendizagem está aqui dentro. Mas aqueles pedacinhos que a gente resolver ainda, está conosco, da mesma maneira. Não é? É. Então, percebem que muitas vezes, desde pequenininho, parece que o filho tem alguma repulsa em relação à mãe. Acontece às vezes. Meu Deus, por quê? Parece que muitas vezes também a mãe traz filhinho e quando olha para ele começa um sentimento esquisito e não aceitação. Não acontece às vezes? Por que será? Tudo isso está lá dos arquivos de cada um de nós. Então, aqui, quando há essas questões entre mãe e filho, quem sabe um veio perto do outro para expiar situações do passado e o outro veio para aprender a perdoar. Por isso, a casa é a grande escola. A doutrina espírita tem como princípio algo extraordinário, que é a evangelização. Hoje já existe até evangelização de bebê. A mãe com o filhinho de alguns meses levando para a evangelização ali. É, evangelização de bebê. Por quê? O trabalho da casa espírita é a educação do espírito. A educação do espírito imortal. Deixa-me repetir algo que sempre digo quando venho aqui. É muito importante a evangelização. E aquele bebezinho bonitinho que você leva o tempo inteiro para a evangelização, lá para as tantas, descobre uma coisinha esquisita na bolsa dele. Meu Deus! Professora, manda aí os recados escritos. Onde foi que eu errei? E aquele jovem toma um outro destino na vida. Começa a fazer coisas discrepantes, então, do seu grupo familiar. Mas lembre, evangelização é educação do espírito. Lá para as tantas, e principalmente para o evangelizador, que é também atendente fraterno, lá para as tantas, chega um camarada assim, godão assim, feito teu, assim, sabe? Ele chega. É claro que o caso não é com você, não, viu? Não é. Aí olha para a evangelizadora e diz assim: Dona Fulana, a senhora se lembra de mim? Aí ela olha assim, tenta vê-lo sem bigode, olha. Ah, eu sou Zezinho, fui seu evangelizando. E aí começa a falar de uma série de desacertos da vida, e coisas como. Não foi você? E coisas cometidas. Lembrou-se da evangelização que recebeu. Traz. E aí, toda a atitude difícil que teve com o pai, teve com a mãe, teve com aquelas pessoas mais próximas,
alcançam então um outro nível de reflexão. Refaz então aqui a caminhada. Todos nós estamos aqui, e segundo a doutrina espírita, dentro de 3 perspectivas. Quem sou? Por que estou aqui? E qual a minha destinação? Quem é Zé? Tem ali um pedacinho de Zé que Zé sabe quem é, né? Lida no dia a dia. Mas a maior parte de Zé está nos subterrâneos de Zé. Lá está a história dele de outras encarnações. Zé se assusta de vez em quando com as besteiras que ainda faz. Ah, chega ao centro espírita. Essas besteiras que eu fiz foi o obsessor. Aí chega no centro espírita, como arrancar o obsessor de perto de mim? Aí minha atendente fraterno diz: quer conhecer esse obsessor? Ah, eu quero. Quando chegar em casa, vá para a frente do espelho. Não é a obsessão? Ah, mas o maior obsessor de nós mesmos somos nós mesmos. E teimamos então em não mudar, em caminhar juntos. Então, nesse contato com a família, é preciso não comprometer a encarnação. Pede então a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, para que em casa, se tiver alguém difícil, que você possa se aproximar, ter mais paciência para estar perto, para que você possa cuidar cedo dos germes perniciosos, principalmente os morais, que você ainda traz dentro de si. Ah, não tenho paciência com mamãe. Lá para as tantas, sua mãe entra em determinada situação de saúde e é você tomar conta dela. Mas quantos pais, quantas mães, porque o Evangelho diz assim que lá para as tantas, Deus vai perguntar: pai, mãe, o que fizeste do filho que te entreguei para que você eduque? Mas pai e mãe sabem que não está recebendo o espírito novo, é bem velho. E às vezes traz dificuldades com você. Se a tua consciência fiz tudo que pude, e mesmo assim ele se desgarrou, o problema já não é mais teu, o problema é dele. Destes a ele, então, todas as oportunidades para que ele se renovasse. Quantas vezes, então, aquela pessoa que temos em casa e que temos tanta dificuldade de relacionamento, mas lá para as tantas, num acidente, num problema de saúde qualquer, é você que vai ter que cuidar dele. Quando você lembra da programação que fez no mundo espiritual para voltar para cá. Mas quantas vezes, exatamente na hora da dificuldade, corre todo mundo. Não é assim? É. Só em casa, abandonado em casa, abandonado no hospital, abandonado nos abrigos, remoendo lembranças. Então, é preciso que pensemos nessa convivência. Quantas vezes você consegue pagar um excelente plano de saúde? Não é? Excelente plano de... Hoje é diferente, acho que você paga bem muito, quando você vai precisar não pode mais pagar, não é? Fica tão caro às vezes. Mas
Você que conseguiu pagar um excelente plano de saúde. E quando a doença te pega pras tantas, quando as tuas pernas já não conseguem andar, se você não tiver alguém que lute por você, você acaba desencarnando como um indigente, não é? Tem então um procedimento onde o plano de saúde vai ter que entrar na justiça, você pode ter pago o melhor plano do mundo. Se não tiver alguém, tenha afeto, que te ame de verdade, fica difícil. Há algum tempo atrás, a minha irmã, eu já disse aqui, que é bem católica mesmo. E ela gosta daqueles videozinhos, daqueles padre artista, né? Padre cantor. E tem um bem comum que já girou muito por aí, o videozinho. Era o padre lá no espetáculo dizendo assim: eu quero gente que goste de mim pela minha inutilidade. Agora todo mundo está perto de mim porque eu posso fazer alguma coisa. Mas alguém que goste de mim pela inutilidade. Quando chegar aquela fase, bota o padre no sol, tira o padre do sol, ninguém me esqueça no sol. E eu tenho que implorar para que cuide de mim. E imaginar que nos dias de hoje ainda existe abandonados em casa, nos lares. Quantas vezes então alguém que é muito ativo resolve absolutamente tudo, mas é tão consciente das suas potencialidades em tomar conta de tudo que nunca divide absolutamente nada. Não é capaz de dividir os atos ordinários da vida com outra pessoa. E aí fica doente, não consegue andar, mas a cabeça está boa. Não é? E o sofrimento? Porque agora eu preciso de todo mundo, agora não tem mais as minhas pernas. Então, carregar o próprio pensamento é de uma aflição extraordinária. Por que não aproveitar e perguntar a Deus: Senhor, o que é que essa dificuldade, esse freio de arrumação agora está querendo me dizer? Será que não é o momento de cuidar do meu orgulho, do meu egoísmo, né? De ter tudo, né, à minha volta? Agora eu estou precisando das pessoas. Como sofre essa gente? É por isso que aprende a dividir agora, a compartilhar agora, a aceitar as circunstâncias e adaptar-se a ela, não cruzando os braços. Aproveitar o fato de ficar parado para a boa reflexão, não aquela reflexão que te empurra mais para baixo aí. E buscar então no exemplo de Jesus, aquele cuja missão extraordinária de mudar então e apressar os rumos da humanidade, né, mais celeremente em direção a Deus. Você já pensou se Jesus ainda andasse pela cabeça dele a ideia de ingratidão? Ele, consciente da sua missão, sabia que uma vez partido então para mais próximo ao Pai, ele teria que deixar aqui seguidores, continuadores do seu evangelho. E não só interpretadores intelectuais, mas aqueles que sairiam em dupla pelo mundo inteiro, falando da boa nova, levando a sua mensagem.
E ele escolheu ali um pequeno grupo. Escolheu. E aquele grupo ali escolhido seria então aqueles que continuariam então a levar a sua palavra. Fico lembrando daquela situação lá daquela ceia. E ele já prevenindo e falando para as pessoas daquilo que iria acontecer com ele. Olá! Daquelas coisas que aconteceriam com ele. E aqueles discípulos ali, todos juntinhos, dizendo: Ah, Senhor, eu estarei contigo. Na hora da dificuldade, vai contar comigo. Quem estava com ele na última hora, subindo, carregando madeiro sobre as costas? Ninguém. E lá, crucificado, ele não disse assim: Olha, meu pai, como esse povo é ingrato. Não é? Como esse povo é ingrato. Houve até alguns que diziam que jamais me negariam, mas foram os primeiros a negar. Ele não disse isso. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele conhecia o coração de todos aqueles. Jesus, que teve toda uma ascensão como espírito, sabia que todos aqueles homens, um dia, como ele, estaria bem perto de Deus. E sabia de tal forma que disse que nenhuma das ovelhas do rebanho do seu pai se perderia. Que os equívocos são temporários, momentâneos, mas todos nós estamos fadados à felicidade plena, queiramos ou não. Quando a gente quer, a gente cresce mais rápido. Mas essa felicidade plena não é daqui. É aquela que a gente vai trabalhando de encarnação em encarnação até que um dia esteja bem pertinho de Deus. Então, quando vires teu pai e a tua mãe exigindo um pouco mais da tua presença, da tua dedicação na hora difícil, às vezes é uma situação que dura um dia, 2, 3, mas pode durar 10, 20 anos, não é? Lembra-te, hoje foi teu pai, mas amanhã pode ser você. Não queiras para os outros aquilo que você não quer para você. Ama teu pai, ama tua mãe, ama os circunstantes e sede presente na hora da dificuldade. E não te pergunte, essa dificuldade dura hoje ou amanhã? Te renova todo dia. E já não digas, meu Deus, tira essa dificuldade da minha vida. Mas diga, meu Deus, dá-me alegria, coragem e bom ânimo para enfrentar as dificuldades de hoje, as de amanhã e de todas quantas forem necessárias por toda a minha existência. Antes que a aflição te invada, antes que a ansiedade tome conta, e aí aquele que está sendo cuidado, percebendo a tua aflição, porque o que eles querem mesmo é sentir a segurança da tua presença. Então, quando a gente abandona as pessoas assim, cuidado. Lá na frente, você pode passar pela mesma questão. Quantas vezes em lares de 4, 5 filhos,
pai ou mãe passa por uma situação complicada, os 4 diz assim: quem tem tempo é tu. Não é? E aí fica um só, cuidando de tudo, quando todos, de alguma maneira, deveriam partilhar. E ainda cobra, se acontecer tanto assim, não cuidastes direito. Você é um ser que está sujeito a todas as dificuldades de todo mundo. Quantas vezes até na hora da dificuldade, enquanto todos em casa são ingratos, é um amigo qualquer, é uma pessoa da rua que dá a mão e acolhe. Quando o Evangelho nos fala da família pelos laços do afeto e a família pelos laços do sangue, muitas vezes a tua família que você trabalhou a vida inteira, ela está dispersa em outros lares, melhorando a qualidade, né, de compreensão de outros lares. Você nasceu numa família difícil, é porque quando a gente chega a determinado ponto de compreensão das coisas, a gente recebe a oportunidade de servir. Olha Jesus. Cresceu, evoluiu como ser até chegar bem pertinho de Deus. E quando chegou bem perto, Deus diz: volta, não para a mesma condição, mas para ajudar aqueles que ainda estão em mundos de expiação e provas, para crescerem. Jesus não disse: ah, Deus, vou não, de jeito nenhum. Pelo contrário, quando você ascende ao máximo que você pode, você já não participa mais das vicissitudes do dia a dia, já não participa mais, porque é pleno amor. Vê em tudo a oportunidade de servir, ver em tudo a oportunidade de crescer, de auxiliar. E tem prazer maior do que ser útil? Não tem. Quando a gente chega no centro espírita, aí vê esse sorrisão bonito assim, olha só, não é? Aí a gente chega com as nossas aflições e diz: é aqui que eu vou ficar, porque o povo daqui não tem problema. É assim, Silvinha, que sorri. Gente, trabalhador da casa espírita é gente que aprendeu a acolher com todas as dificuldades que tem. Tem dificuldades muitas vezes maiores do que aquelas nossas que nós trazemos. Mas sabem da importância de caminhar juntos, de ajudarem-se mutuamente. E sabem que a melhor maneira não é que você vá cobrar lá para as tantas, mas quando a gente faz muitos amigos daquele de verdade, por essas afeições que partem do coração, lá na frente, na hora da situação difícil, com eles que você vai contar. Ama teu pai, a tua mãe, ama o irmão difícil. E mesmo que ele desencarne agora, lá no mundo espiritual, ele vai ter a oportunidade de verificar o boletim dele. Não é? É a história da sua trajetória. Meu Deus! E olha que eu devia cuidar dele e dela e negligenciei. Senhor, deixa eu voltar de novo para aprender a amá-la, a respeitá-la como não fiz.
Então, quando houver bem difícil, alguém bem difícil perto de você, pergunte para a sua consciência. Senhor, se ele está perto de mim, porque a história da gente tem a ver. Então, para que a gente não volte numa situação pior, é melhor que eu me aproxime dele agora. Quem trabalha com reunião mediúnica, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes no diálogo ali na reunião mediúnica, com história de ódios e de abandonos de várias encarnações, de gente que não busca aproximar-se. Mas imagina quando você se dedica a cuidar das pessoas, quando você se dedica a encurtar distâncias entre inimigos, quando você se dedica a construir pontes de afetos, e essas pessoas vão partindo aí para o mundo espiritual, na volta da gente, a recepção é bonita, né, Silvinha? Você não vai voltar agora, você vai ficar com a gente. Mas na hora da volta, esperando pela gente. Mas se a gente prejudica muito as pessoas, na volta, imagina quem vai estar te esperando. Então, sede pródigos do vosso amor. Se em casa tem aquelas pessoas com dificuldade, mesmo que você tenha que abandonar ou o teu trabalho ou alguma atividade para cuidar de alguém, cuidado para não passar para ele que ele está sendo um fardo na tua vida. Por quê? Não é preciso nem que você diga. Os olhos da gente falam, atitudes falam. E ele vai sentir, estou sendo um peso na vida de fulano. Mas como é bom se sentir acolhido, protegido, amado, principalmente na hora da dificuldade. Não é? É. Quem chega muitas vezes lá pelo Hospital do Câncer e encontra aquele batalhão de voluntário, grande parte daquelas pessoas também são portadores das mesmas aflições, das mesmas doenças. E muitas vezes receberam o diagnóstico, vai desencarnar daqui a 6 meses. Já faz 6 anos e não desencarnei ainda, por quê? Vai ganhando então oportunidade de servir. O foco já não é mais a própria aflição, o foco já não é mais a própria doença, mas caminhar juntos, aprender juntos, servir juntos. Então, toma cuidado para não abandonares o irmão de caminhada. Quando muitas vezes, e isso às vezes acontece, Silvia, no centro espírita, acontece às vezes. O trabalhador, ele é sempre presente no centro espírita. E o tempo inteiro. Abriu as portas, ele está lá dentro. É um trabalhador extraordinário. Mas muitas vezes ele está fugindo da família. Não é? Fugindo da família. Vou para o centro. E fica lá trabalhando. Aí chegou a pandemia. Devolveu o trabalhador para casa. Alguns deles nunca mais voltaram. E diziam, eu confio em Deus. Né? Eu confio em Jesus. Mas na hora de provar que verdadeiramente confia, na hora de exercitar o evangelho dentro da família,
existiu. Entre espíritas, nós já não acreditamos em Deus porque papai mandou, vovó mandou, o pastor, o padre mandou. Aqui, a construção da fé é de outro jeito. É estudando, tentando compreender a essência das coisas, refletindo acerca dos conteúdos evangélicos, para que o conteúdo chegue ao pensamento, receba toda uma estruturação pela inteligência e pelo nosso esforço chegue ao coração e se efetive no nosso dia a dia. É fácil? Não é. É complicado. Deixa-me repetir aqui algo que já disse. Às vezes, compreendemos tanto a doutrina espírita, não é, Silvio? Se disser uma frase qualquer, e no nariz, livro tal, capítulo tal, tem tal, e se disser a editora, a linha e a página na bucha, quando ele descer da tribuna, pisa no pé dele e você sabe quem é. Não é? O evangelho chega ao entendimento e não consegue descer ao coração. Ai, meu pai, como eu te amo. Ah, minha mãe, como eu te amo. Quando papai e mamãe começam a dar trabalho, aguento não. Não é possível, não. Ô Jesus, a volta é quando? Não é? É. Você tem filhos? Cuidado, eles vão te tratar do mesmo jeito lá na frente. Às vezes alguém perfeito, a saúde, acontece um acidente e tudo muda. E aquele que sofreu o acidente fica mais impaciente. Certas coisas, certos defeitos que ele não trabalhou a existência inteira, aflora com uma força naquele momento. E aí é preciso que você o entenda nas suas circunstâncias. Não tente ver as pessoas segundo você, mas as pessoas segundo elas mesmas, na sua trajetória, na sua caminhada, nas suas aquisições pessoais. Então, tem alguém passando por uma situação difícil, você está tomando conta? Pede a Deus todo dia a coragem, o bom ânimo, para que você possa então cuidar da própria pessoa. Mas abandoná-lo, nunca. Pergunta para o teu coração: você gostaria de ser abandonado? Você gostaria de quem não te desse banho, de quem fizesse a limpeza, de quem cuidasse, mudasse o lençol da cama? Porque às vezes a gente terceiriza isso. Ah, não. Mas eu pago uma pessoa para fazer. Pode ter um batalhão de servidores. Aquele que está em situação difícil está sentindo sozinho, sentindo a tua ausência, carente do teu afeto. Mas o relógio olhou para mim agora e disse: essa conversa está cumprida, está na hora de parar. Deus abençoe, fortaleça, ilumine, dê bom ânimo, alegria, confiança em vocês. Dificuldades todos nós temos. E saber não é passar pelo mar revolto, confiante em Deus. E não esquece dos irmãos. Sou obsessora encarnada dele. Querido, a única coisa ruim da palestra é que acaba, né? Coisa mais importante, né? Tanta coisa aí para que a gente possa pensar nessa célula
que é, na verdade, o grande laboratório do espírito, que é a família. Mas é isso. Esses laços de família sejam cada vez mais fortalecidos entre nós, né? E essa família também se estendendo para a família espiritual, para a família de todos. Todos nós fazemos parte de uma grande família, não é? Então, meus queridos, voltando aqui, quem vê a casa a primeira vez, o nosso amigo, Yolanda, nossa querida. E tem mais alguém? Olha, é seu nome? Seja muito bem-vinda, Renata, à nossa casa, viu? Nós temos os estudos do Livro dos Espíritos e do Céu e Inferno nas terças-feiras. Quarta, o estudo do ES do EAD. Na quinta, o estudo do Evangelho. É aos domingos a evangelização infanto-juvenil aqui para nossas crianças, tá? A gente tem o hábito de ofertar o Evangelho, aqueles que vêm à casa a primeira vez. Agora, no final da reunião, você venha, seja muito bem-vinda. E a cada 2 meses nós fazemos uma caravana aos interiores, a caravana também pela ONG Caminho do Bem, então aqueles que quiserem participar. A ONG também oferta ambulatórios ao longo da semana, quem quiser também ser voluntário, tá? Seja muito bem-vindo, né? A gente sempre precisa de ajuda nesse sentido. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vai ter passes agora no final, aqueles que quiserem tomar o passe, tá? Divino amigo Jesus, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, e sob as vistas, olhares dos nossos benfeitores espirituais, aqui nos encontramos para mais um momento de reflexão acerca dos Evangelhos de Jesus, vistos pela ótica da doutrina. Permite que os conteúdos e comunicado possa encontrar acolhimento em nossas mentes, nossa inteligência, para que a devida reflexão possa se dar. E o resultado dessas reflexões possa chegar aos nossos corações. E uma vez chegado aos nossos corações, possamos então levá-los a todos os irmãos de caminhar. Permite, divino amigo, que os benfeitores espirituais aqui possa derramar sobre cada um de nós os fluidos espirituais salutares, para que tenhamos então ampliadas nossas percepções, nossa vontade, nosso desejo de mudar, a cura que necessitamos e que somos merecedores. Permite também que as boas energias aqui auridas possa se espalhar por todo esse bairro, pela nossa cidade aqui, pelo país em que vivemos e pelo mundo, Senhor, e determinar-se para, de acordo com as nossas dimensões espirituais, dele viver. Permite, divino amigo, cada ser e ação tua sofre ainda, Senhor, nesse mundo de ação e prova, possa receber as extensões dos nossos pensamentos salutares, ajudando para que possam seguir em frente, em direção para-nos, fortalece-nos, ilumina-nos, é conosco hoje e sempre, e permite que em tua santa paz, nossa irmã, dirigente desta casa e dirigente desta reunião, possa dar então o nosso encontro, por finalizar.